presença se faça sentir em cada vida aqui e que a tua graça se revele a cada um de nós. E também, Senhor, o desafio para a vida de santidade e imitação de Cristo. Toca as nossas vidas, trabalha em nós nesta manhã, na nossa mente, coração, e colocando a palavra no nosso coração para assim nos equipar para o cumprimento do teu propósito, dos teus propósitos aqui na terra. Revela a cada um aqui, Senhor, segundo a necessidade que cada um tem de crescimento. Fala o coração de cada um em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, queridos. Muito bem. Queridos, nosso estudo hoje está centrado em 2 Timóteo. É interessante que Paulo tinha tanto cuidado com Timóteo que ele escreveu 2 cartas para ele. Mas esta carta de Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. E ele a escreveu da prisão de Roma. Ele a escreveu entre os anos 66 e 67. E agora, irmãos, nesta carta, ele tem um propósito. E o propósito imediato de Paulo nesta epístola era exprimir um apelo carinhoso para que Timóteo fosse até ele. Ele estava preso. É interessante, nas prisões de Paulo, ele teve em Roma, a primeira prisão, ele tinha liberdade. Ele morava numa casa alugada. E naquela casa ele poderia receber os seus amigos, as suas ovelhas de fora que iam a Roma e o visitavam e estavam abertos. Mas agora, na sua segunda prisão, ele foi colocado na prisão mesmo. Ele estava nos calabouços da prisão de Roma. E ele estava muito solitário. E é interessante que nós vamos ver que à medida que estudarmos a carta hoje, nós vamos ver que alguns o abandonaram. E ele estava muito desejoso que Timóteo fosse vê-lo. E nós podemos ver esta verdade. Por exemplo, vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, vamos ver aí só para vocês verem a situação de Paulo. Capítulo 4, verso 9. Vamos lá. Leia, Will, por favor. Outra. Maria Luísa já achou? 2 Timóteo 4. 9, verso 9. Só o verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Ele queria que Timóteo fosse rápido lá na prisão. Por que esta rapidez que ele exigia de Timóteo para estar com ele? É que Paulo estava vivendo sob a pressão de Nero. Era a perseguição neroniana contra os cristãos. E Paulo estava sentindo que o tempo da morte dele estava chegando. E ele estava com medo de Timóteo não chegar até ele e encontrá-lo com vida ainda, porque o inverno ia começar. Mas, para a tristeza de Paulo, Timóteo não chegou a tempo de vê-lo, porque quando ele chegou, Paulo já tinha sido executado. Então ele mostra o seu desejo de estar logo com Timóteo. Agora vamos para Maria Luísa, leia
o verso de número 11, verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Gaio, pois me é útil para o ministério. Só Lucas está comigo. Todos os outros foram ou para um lugar ou para outro. Mas o Lucas permaneceu com Timóteo. Agora, verso 13, Laércio, bem-vindo, estava com saudade de você, Laércio. Verso 13, Laércio, de 2 Timóteo 4. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Em casa tem todos os livros, especialmente os pergaminhos. Muito bem. Quando você vier, traga a capa que eu deixei aí em Troade, porque Troade tinha sido o lugar onde Paulo foi preso pela segunda vez e levado para Roma. Então, eu quero que você me traga a minha capa. Eu estou sentindo frio aqui nesta prisão. Então, me traga a capa. Agora, verso de número 13. 21. Verso 21. Quem vai ler? A Ednésia. Verso 21. Achou 4:21. Eubulo. Envio saudações, o mesmo faz prudente mim. Cláudio, irmão. Muito bem. Eubulo era um companheiro que estava lá visitando Paulo na prisão, era romano. Prudente era romano, Lino romano, Cláudia romana. E então eles mandam saudação para Timóteo. Mas apressa Timóteo. Mas Timóteo não chegou a tempo. Quando Timóteo chegou, o Paulo já havia sido executado. Mas agora nós vamos, meus irmãos, ler o capítulo 1, cada um lendo um versículo, tá bom? Vamos então? Tu, porém, verso 1 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Verso 2, um irmão leia. O amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde o meu antepassado sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. 5. Pela recordação que guardo tua fé, sem entendimento, a mesma que primeiramente habitou em tua Apolóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. 6. Sete. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 9.
que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. 11. Para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor da 12. Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho Cristo. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 13. Mantei o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. 14. Guarde o bom depósito mediante o Espírito Santo que há de vir. 15. Estai ciente que todos os da Ásia me abandonaram, entre eles Fígaro e Hemódio. 16. Concede o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. 17. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, quanto me ajudou e é melhor que sábios. Muito bem, vejamos aí. Aí tem o prefácio e a saudação. E ele saúda com as seguintes palavras: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Pela vontade de Deus, eu não fui consagrado por homem nenhum, foi Deus que me colocou no apostolado, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, eu entrei no Evangelho sabendo da promessa da vida que está em Cristo Jesus. Olha, irmãos, uma coisa muito interessante é que os conceitos judaicos contidos no Antigo Testamento sobre a unicidade de Deus, que Deus é único e não há outro Deus, isso foi mal conduzido através da história, de forma que quando Jesus entrou na história como Messias de Deus, os judeus não entenderam e os judeus rejeitaram a messianidade de Jesus até hoje. Os que aceitam a messianidade de Jesus se convertem, mas os outros permanecem endurecidos. Então, Paulo era um judeu e ele era um fariseu. Então, o judeu religioso é mais fechado ainda do que o judeu secular para o entendimento do Messias. Mas Paulo não. Paulo aceitou a revelação de Cristo para ele, o convite de Cristo, e aceitou imediatamente a messianidade de Jesus. Não, Jesus é o Messias. E ele é que é o recurso que Deus tem para a nossa salvação. Ele entendeu também que a lei serviu de aio para nos ligar. O que significa isso? De mestre. A lei serve para nos levar a Cristo. Só para isso, é a função da lei. Então, agora, mas ele aceita plenamente a messianidade de Jesus. E ele, na saudação, no prefácio, ele ainda diz: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora ele não tem nenhuma dificuldade de englobar Jesus na Trindade. Não é? Jesus
é a segunda pessoa da Trindade. E Ele é Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias de Deus. Então, aí ele vai falar que ele estava dando graças a Deus. Por quê? Porque desde os seus antepassados ele vinha servindo a Deus. O pai dele serviu a Deus, o seu avô serviu a Deus, o pai dele serviu e ele estava servindo a Deus. Como ele servia a Deus? Ele diz, com a consciência limpa. Eu sirvo a Deus com consciência total, com coração total. Eu não tenho reservas para Deus. E qual era a situação de Paulo em relação ao judaísmo? Quem era Paulo? Hein? Ele não só era um judeu, não. Mas ele era fariseu. Ele era fariseu. A seita farisaica, ela foi muito importante em Israel. Apesar das extravagâncias farisaicas, e hoje fariseu, se alguém chegar para o irmão Ádio, você é um crente fariseu, ele não vai gostar nada. Você é uma farisaica, Heloísa, ninguém vai gostar disso, você não gosta disso. Não, seu fariseu. Lá no seminário que a turma cuidava uns dos outros muito bem. Ô seu fariseu, como é que está você? Mas isso é um xingamento. Porque o fariseu, ele não somente, ele era um camarada muito sério, mas ele extrapolava. O problema do farisaísmo foi a sua extrapolação a respeito da lei. Ele aplicava, ele tinha um sistema muito fechado de radicalista de interpretar a lei. Então, ele sempre exagerava. Não comia sem lavar a mão. Era um problema. Ele era exigente a respeito de vestimenta, de roupa, de prática. Não pode andar mais do que 1.200 metros. Tem a caminhada certa do sábado. Era 1.200 metros. Você não podia andar mais no sábado. Então, o sábado, o sistema farisaico, ele fechou a prática, tornou a prática muito estrita. Ele não tinha abertura, né? Eles tinham uma interpretação da lei de última consequência, ou vai ou racha. E eles faziam fardos pesados demais para os outros levar, mas eles mesmos não levavam nada. E Jesus os condena por isso. A luta farisaica com Jesus foi muito séria. Mas Paulo era fariseu. Daí vocês podem ver a situação de Paulo em relação a Jesus Cristo, quando ele se deu com o fato de que Jesus estava sendo pregado como Messias. Ele se levantou. E ele era um fariseu muito estrito também. E então ele se levantou contra Jesus. Como era chamado o cristianismo? Que Paulo perseguia? O caminho. Ele perseguiu os do caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então, denominaram os seguidores de Jesus primeiro como o caminho. Depois é que eles foram chamados de cristãos. Mas no início era assim, os do caminho. E Paulo perseguiu. Paulo pediu carta ao Sinédrio. O Sinédrio deu carta para ele perseguir os convertidos até em Damasco. Que Paulo era de Damasco, nasceu em Damasco. Filho de uma judia com um gentio. Então ele era metade gentio, metade judeu. Mas como a mãe depois passou
a comandar a genealogia, era muito importante que ele fosse filho da mãe judaica. E então Paulo entrou no início perseguindo a igreja. Foi ele quem autorizou, que era o chefe que ordenou a morte e a execução de Estevão, o apedrejamento de Estevão, porque o apedrejamento não era uma coisa à revelia. Se o Maurício fosse apedrejado, no apedrejamento ele tirava a roupa e era colocado ao pé do que comandava. Paulo comandou a morte de Estevão. E parece que Paulo viveu com este drama para o resto da vida. Hein? Peso da consciência. Peso de consciência. Ele tinha um problema porque ele matou Estevão. Ele tinha um grande problema porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele era perseguidor. Se converteu na estrada de Damasco, onde teve revelação de Jesus para ele. Jesus, diz o camarada assim, Jesus deu um pescotapa nele na estrada de Damasco, ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo e não se levantou mais de lá. Agora ele saiu guiado porque ele ficou cego, não é? Até que Ananias orasse por ele. E Paulo era feroz demais. Quando Deus chegou para o Ananias e disse para ele, lá em Damasco, disse: Ananias, você vai procurar um camarada chamado Saulo. E Ananias disse: Senhor, mas Senhor, por favor, Senhor, eu ia com aquele assassino, não vá lá. Então ele levantou daquele chão convertido pela revelação. E uma coisa, com plena consciência do senhorio de Cristo. E dar senhorio a Cristo é dizer que Cristo é o quê? Deus. Então ele já levantou dali convertido. O Senhor Jesus manda que Ananias vai encontrar Paulo. Ele disse: Senhor, mas Paulo, você vai encontrar. Chama Saulo, vai lá com o chamado Saulo, vai lá. Ele está esperando você, você vai orar por ele. Quem era Ananias? Um discípulo, que aparece pela primeira vez quando Deus chama e manda ele ir. Ele vai, e ele chega lá e ele não aceita conversa não. Ele vai chegando, Paulo, irmão, Saulo, irmão, Jesus me mandou aqui, eu vim orar por você, e vim orar, batizar você, isso que ele mandou. Chegou lá, orou por ele, impôs as mãos nele. Paulo recebeu o batismo do Espírito Santo. Como é que Paulo sabia que ele tinha recebido o Espírito Santo? É interessante. Foi o primeiro que, assim, de uma forma, depois do Pentecostes, que sabe que recebeu o Espírito Santo. Falou em línguas, Maurício? Não, Paulo não falou em línguas, recebeu o Espírito Santo. Recebeu, saiu dali já dando testemunho. Enxergando também. E agora se tornou perseguido. Então, o Paulo, meus amados irmãos, ele tem um cuidado e uma necessidade de dizer que ele era apóstolo não por parte de nenhum homem. Ele não foi estar com Pedro, nem com Paulo, só depois. Mas de início o chamamento dele tem a ver com o propósito de Deus para a vida dele. Esse é um propósito de Deus. E desde o ventre ele já era predestinado a ser apóstolo dos gentios. E é interessante que ele precisava, para ser apóstolo dos gentios, passar pelo que passou. Conhecer realmente, pessoalmente a Jesus. Ele foi dotado por Jesus, ele foi separado e Deus fez tudo para equipá-lo para ser o construtor da igreja gentílica. Ele deveria constituir a igreja entre os gentios.
A arquitetura da igreja, a doutrina da igreja vem de Paulo realmente entre os gentios. Porque Pedro teve umas incursõezinhas lá em Cesareia com o gentio lá romano, chamado Cornélio, ele foi lá, mas Pedro ficou estrito mais aos judeus. A Pedro foi dado pregar o evangelho para os judeus, mas Paulo começou com abertura total para os gentios. E Paulo entendeu isso. E ele estruturou o evangelho independentemente do judaísmo. Atenção, gente. Paulo era judeu. O que Paulo tinha, que era bom para o cristianismo, foi. Mas, por exemplo, o que ele fez foi fazer uma separação bem clara do que foi o judaísmo e do que era o cristianismo. O cristianismo está sentado em Cristo. Jesus é a razão da sua pregação. Jesus é o Filho de Deus. E ele, como os demais apóstolos, tem muito cuidado de mostrar o aparecimento de Jesus na terra. Ele entrou na experiência humana através de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, e ele é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. É uma coisa interessante. Como é que foi a geração de Jesus? Não teve um pai humano. Por quê? Porque ele não podia ser gerado por um homem, porque se ele tivesse sido gerado por um homem, como seria? Ele teria nascido em pecado. Mas o Filho de Deus que vai nos redimir tem que ser sem pecado. Como é que acontece? Precisávamos de alguém sem pecado. Jesus é Deus. Já pensou, dona Edith? Agora há um conceito da Trindade que Jesus vai se tornar homem. Lá, numa reunião nos céus, houve um conceito, desde os tempos eternos, que Jesus ia nascer homem. Jesus se dispõe a se fazer homem. Como aconteceu? Vamos pensar aqui juntos? Jesus se torna uma semente. Deus, Espírito Santo, Jesus resolveram que o Filho se tornaria uma semente. E o Espírito Santo vem e coloca a semente fecundada no útero de Maria. Pastor, mas Jesus tem umbigo? Ele foi alimentado como todo, mas ele não tem sangue de homem, carne de homem. Ele foi gerado no seio de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Por isso, ele nasce sem pecado. Mas agora, ele pode nascer sem um pai, mas por que precisa de uma mãe? Você sabe, Lourdes? Hã? Sabe, Verinha? Que privilégio tem a mulher? A mulher bagunçou o mundo. As mulheres hoje estão bagunçando o mundo pela maneira fútil com que elas estão se relacionando com homens. Elas querem ser igual ao homem, mas não são. Elas são melhores. Está vendo essa? Ela gostou dessa palavra. Vai me convidar para almoçar. Isso aí é uma promessa que foi feita, né? Não, que o homem não foi prometido que o esmagador da cabeça da serpente nasceria do homem, mas da mulher. Da mulher. A Bíblia é específica, da mulher. Aí ficam as mulheres com complexo de inferioridade. Não querem ser igual a homem. Vai ser igual a homem nada. Vocês já pensaram o privilégio da mulher? O homem não teve nada com a geração do Filho de Deus, mas a mulher teve. Está vendo como é que funciona? Bate aí no ombro do marido e diz, me respeita. É? Diz que a mulher gosta de mandar, né? Ela é mandona.
também comete besteira quando quer mandar. Não foi melhor o seu marido mandar, dona Edith? Foi. Se a dona Edith tivesse mandado, ela não estaria rica hoje. Hein? Tá vendo como é que funciona a coisa? Se fosse Neuza que mandasse, ela não teria um apartamento lindo que tem hoje, tá vendo? Mas a mulher foi separada. E é interessante, quem pecou primeiro? A mulher. E Deus aí escolheu para gerar o Messias. Maria recebe, a criança cresce. Mas por que tem que nascer de Maria? O que Jesus veio fazer aqui na terra? Hein? Ele veio para trazer redenção, não foi? Muito bem. Mas, irmão Abner, para ter o direito de atuar como homem aqui, ele deveria nascer da mulher. Porque é a maneira como todo homem veio ao mundo, nascendo de mulher. E ele precisava passar pela mulher. Não ia fazer o sentido inverso. Não, ele não veio por sentido inverso, veio pelo mesmo sentido. Ele é chamado o quê? Como é realmente? Que Paulo chama? Segundo Adão, ou o último Adão. O primeiro Adão pecou. O último Adão veio para quê? Para redimir o homem. Não pecou, nem na sua boca se achou engano, certo? E ele precisava passar por tudo que o homem passa. Qual é o grande problema de Satanás? Dos demônios. Os demônios entram nos homens. Mas os demônios não podem nascer de uma mulher. Esse negócio de que ela teve um filho do diabo, não existe isso. Nasce alguém que o diabo toma conta. Mas ninguém pode nascer do espírito com o espírito maligno. Sabia disso, Luísa? Só se torna cavalo do diabo uma besta mesmo. Porque o diabo... O grande problema é que ele tem que possuir as pessoas. Ele não pode nascer. E este é o grande drama do diabo. Mas, por uma herança, ele pode? A herança espiritual é outra coisa. Certo? Herança espiritual é outra coisa. As pessoas podem nascer demonizadas? Podem. Mas não espiritualmente. Ela não nasce espiritualmente demônio. Não gerado. Demônio não pode ser gerado. Né? Por exemplo, o que acontece na feitiçaria, no candomblé, nas religiões satanizadas? Como é que acontece? Acontece que quando a mulher engravida, aquele filho é separado, ele é consagrado ao diabo. Por exemplo, isso recebe por herança. Vamos pensar, um feiticeiro, ele vai ter um dos filhos dele que vai seguir a linha. Se ele não tiver um filho, ele vai ter o quê? Um neto. Alguém vai puxar. Próximo dele. O que ele vai fazer? Aquele neto, aquele filho, é oferecido ao diabo. E o diabo toma conta mesmo. Por exemplo, alguém que pensava como meu pai. O meu pai dizia que quem tomava conta de menina era o diabo. Para ele ter um filho endemoniado, era uma coisa muito fácil. É só liberar. Você libera.
Este que é o problema. Mas, por exemplo, por que o adultério, o sexo ilícito, é tão combatido na Bíblia? Porque o relacionamento sexual é uma maneira de você transmitir demônios para as pessoas. Um homem endemoniado relaciona sexualmente com a mulher, o que vai acontecer? Está endemoniado. Ela está endemoniada. A mulher endemoniada relaciona, faz um espírito com ela. Cria laços, gente. Laços. Ontem, Davi se casou. E eu disse para Neuza, hoje eu vou expulsar o espírito de divórcio da vida dele e da Sente, porque ela também foi divorciada. E esses espíritos vêm. E não sai assim não, gente. Nenhum espírito aceitou Jesus, ele sai. Não, ele fica lá. A menininha, a moça, era pianista da igreja. Uma pianista e tanto, mas inibida, queria desenvolver a vida cristã dela, mas não conseguia. Um dia foi um pregador lá e fez um apelo para consagração de vida para um ministério e ela sentiu que deveria ir. Ela foi. Quando o pastor impôs a mão sobre aquela moça, ela caiu. Caiu sob ação maligna. E o pastor, a igreja mas e o espírito, o pastor disse, o que você está fazendo aí? Ele disse, eu estou nessa família há muito tempo. Mas ela é do Senhor, você quer saber, é dele. Mas eu estou aqui, ninguém me tirou. E eu faço tudo para atrapalhar a vida dela. O meu cunhado era pastor lá no Paraná. Um belo dia chegou um pastor do Paraná e disse para ele, pastor Daniel, eu quero que o senhor me ajude. Ajude o quê? Nós temos um irmão aí, eu conheço, esse irmão está fazendo um estrago aqui na cidade. E se nós não ajudarmos, ele vai ser assassinado, porque ele veio aqui com ares de conselheiro espiritual, porque já esteve no seminário, e montou um consultório que ele consulta só mulher. E ele está usando sexualmente as mulheres. E os maridos já estão para matá-lo, já estão reunindo para matá-lo. Vamos falar com ele. Daniel disse, mas quem é? Fulano, então chama. Aí o Daniel chamou o camarada. Ele não conhecia Daniel, mas conhecia muito outro pastor. E o Daniel convocou para ele na casa dele, que queria falar com ele de um assunto muito sério, e foi lá, para salvar a vida dele. Quando ele chegou na casa do Daniel, e que ele viu aquele pastor lá, ele disse, seu safado, você está aqui, e ele pegou uma mangueira, um pedaço de mangueira de água, e começou a bater naquele pastor. Aí o Daniel apartou e disse, para lá, não bata nele não, que esse homem está aqui para salvar a sua vida. Porque, olha, os homens dessa cidade já estão prontos para matar você. Porque você está abusando das mulheres da cidade. Como você está fazendo isso? Monta um consultório, só a mulher entrar, consultório sentimental para consertar as mulheres. E aí, ele disse, esse pastor veio aqui para pedir ajuda, para a gente conversar com você, eu não conheço você. Por isso, você está... Aí ele foi pedir perdão ao outro. Aí o Daniel sentou e conversou com ele. O que aconteceu? Aquele moço era pai de santo. Ele se converteu numa igreja batista.
mas ele nunca passou por um processo de libertação. Ele nunca passou por um processo de cura. Aquele homem era um feiticeiro antes. O que aconteceu? Ele estava possesso. Ele foi para um seminário, lá no seminário ele cometeu adultério, no outro que ele foi expulso daqui, ele foi para outro, cometeu adultério. Era depravado o camarada. Aí Daniel foi orar por ele, estava possesso, o espírito guia estava camuflado nele. E os meninos dele, que ele ofereceu aos espíritos, eram endemoniados também. Os meninos não dormiam, os meninos eram altamente destrutivos, 2 meninos. Eram meninos encapetados, endiabrados, demonizados. Ele disse, pastor, então me ajuda. Aí que eles oraram, começaram a trabalhar com ele e ele foi liberto. Aí ele foi liberto. Para vocês verem como acontece. Mas Jesus não foi uma consagração ao Pai. Ele se tornou homem. Maria gerou na carne Jesus. Ela foi o recipiente onde Jesus foi gerado. Cresceu. Ele tinha que nascer de Maria, por quê? Porque a terra foi dada ao homem. E só opera na terra quem o homem permitir. O diabo atua tanto porque deixamos que ele atue. O diabo só faz na sua vida aquilo que você permite. Ele só segura a sua vida se você der lugar para ele. Jesus não foi um possesso. Jesus era o Filho de Deus feito homem. Ele é tanto Deus quanto homem. O verbo é interessante. Olha como João fala. Como é que o João diz? No princípio era o verbo. E mais o quê? O verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É João 1:1. Então ele se fez carne. De forma, gente, que no céu nós temos um Deus homem. Você já viu? Quando João tem a visão, o que ele viu? Ele viu um cordeiro como tendo sido morto. Por que João sabia que era o cordeiro? Porque pelos sinais que ele tinha. Mas agora, ele tem um corpo glorioso. É o corpo que nós vamos ter. Você luta tanto para ficar gloriosa, né? Você já viu? Eu estava, ontem o Davi ia casar, e a Neuza me disse, faça seu sermão, porque na sexta, no sábado eu vou precisar de você para me carregar, porque eu vou para o salão de beleza, a Cláudia vai, Cláudia está sem carro, aí vou eu levar as mulheres para o salão de beleza. Meu Jesus, que trabalho para fazer uma mulher bonita. Hein, dona Edith? Mais bonita, para se tornar bela, expressiva. Meu Jesus, é muita coisa. Mas diz que os homens hoje estão fazendo também. Eu não tenho paciência. Vou ficar feio toda a vida mesmo. Não quero ficar bonito. Mas menina, senta lá e fica. É pincelada para cá, é pincelada para lá, é lapinho para aquele. Eu digo, mas e eu lá, naquele shopping? Aí quando elas estão lá se pintando, eu me assentei e fiquei reparando as pessoas passando, para ver se tinha alguém que parecia com alguém. Não vi ninguém. Fiquei lá 1 hora e tanto vendo gente e nenhuma parecida com a outra. Aí, mas não, agora vocês vão ter um corpo glorioso, nós vamos ter um corpo glorioso.
Aí, Maurício, você pode dizer, sou bonito mesmo. Vai olhar, aquele corpo perfeito. Salão de beleza celeste. O salão de beleza celestial. Salão Jesus. Uma coisa boa, né? Estou lá na beira da fila. Tá lá. Olha, salão de beleza de Jesus Cristo. O que é? Eu vou com o Davi em casa. Hein? Vou com o Davi em casa pegar as coisas. Vocês... Irmãos, tem um salão de beleza no universo. Todo mundo vai ser. Aí vocês vão olhar para o espelho. O céu deve ter muito espelho, porque a mulherada vai ficar só se contemplando. Hein? E olha que o número delas vai ser maior, Moab. Não vão perder feio. Então, queridos, olha lá. Agora o apóstolo Paulo diz assim: não, olha aqui. Eu nasci para ser o que sou. Mas sou apóstolo de Jesus porque Deus me chamou para isso. E então eu anuncio a Jesus e não abro mão. Agora, queridos, o Paulo quer uma coisa de Timóteo, que ele vá logo para a prisão, que ele quer conversar com Timóteo. Ele quer, sabendo, Paulo tinha plena consciência que ele estava caminhando para a morte, gente. Ano 67 é que ele foi morto, mais ou menos, ele foi degolado na Via Ápia. Ele estava antevendo a sua morte. Eu já estou sendo, ele diz, qual capítulo aqui, vamos descobrir. Ele diz que eu já estou sendo oferecido como libação. Ele já estava no caminho de ser executado. Ele estava antevendo o tempo que eu vou ser tirado do relacionamento com você, Timóteo, e por isso eu estou muito zeloso de que você venha estar comigo apressado para eu passar todos os conselhos para você antes da minha morte. Mas Paulo não alcançou o seu objetivo, porque Timóteo chegou e já havia sido executado. Ele pegou um inverno muito sério e ele já tinha sido executado. Vamos descobrir aqui qual dos capítulos que eu quero. É capítulo 4, versos 6 a 8. Olha aí. Vamos aí. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu fiz o quê? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que o crente fraco diz? Não combati nenhum combate, eu não completei a carreira, eu não guardei a fé e saí de carreira. Mas Paulo diz, eu combati o bom combate, verso 7, do capítulo 4 de 2 Timóteo. Eu combati o bom combate, porque foi um combate no qual Deus estava comigo e eu venci sempre. Agora chegou o tempo de que eu não posso mais combater. Eu completei a minha carreira. Eu já fiz o meu ministério, já cumpri todo o propósito de Deus. E o que é mais interessante e o que é mais glorioso para mim é que eu guardei a fé. E ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida, aleluia. Irmão, nós estamos vendo crentes correndo daqui para ali, insatisfeitos. Mas sabe por que a coisa está assim? Porque falta-lhes uma viva experiência da sua fé. Eles não têm uma fé viva e completada. Eles estão meio sem propósito. Eles estão achando que fazer o que está no coração deles é que é o propósito de Deus, mas não é. O plano de Deus é uma realidade ligada à vontade de Deus. Não o que eu quero, mas o quê?
tu queres, Senhor, faça. Se tu me puderes livrar da morte, Pai, livra-me, mas não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Se o teu plano não é me livrar da morte, aqui estou, eu me rendo, eu vou morrer. Não a minha vontade. Mas hoje os crentes estão cheios, nós os crentes estamos cheios de vontade. É o que eu quero. Eu já fui um pastor muito briguento para fazer o que eu queria. Mas eu deixei de fazer o que eu queria e abri tanto mão disso que hoje eu sou um pastor que preciso retomar algumas coisas. Não é o que eu quero. Na igreja eu não faço o que eu quero. Eu tenho que buscar de Deus luz, orientação para fazer o que é o propósito de Deus na vida de vocês. Tudo o que eu tenho para fazer é passar para vocês o que Deus tem colocado no meu coração sobre vocês. E a minha oração de todo o tempo é essa: Senhor, eu vou falar ao teu povo, o que tu queres que eu fale? Porque Zé Vilaça não tem nada para vocês. Eu tenho aquilo que Deus, eu só tenho o que Deus me der. Também eu não tenho a preocupação de ser visto. Às vezes as pessoas, mas o senhor é um grande pastor. Para lá. Sou um grande pastor não, eu sou simplesmente um pastor que me preocupa em fazer a vontade do Senhor. E estou tão preocupado que se Deus me disser assim, vá para lá, eu vou. Vá para cá, eu vou. Agora, por exemplo, alguns líderes batistas estão conversando comigo, tentando me fazer voltar para o meio batista. Até conversei já com o irmão Ábio sobre isso. Eu não quero ir para meio de ninguém, não. Eu quero que Deus trace uma rota. Por exemplo, eu fui para a visão celular porque achei que a visão era boa. Mas aí de repente eu descobri que a visão é para o César, não é para mim. Eu não posso seguir a visão de ninguém. Se Deus não me der uma visão, eu não posso aplicar a visão de ninguém numa igreja. Porque Deus tem um plano para essa igreja. Eu tenho que trabalhar aqui, Luísa, dentro do plano de Deus. O que Ele tem para vocês? Pastor, eu não estou bem aqui, então, se você não está bem, eu te abençoo. Vocês estão vendo que aqueles que saíram daqui estão voltando, né? Graças a Deus por isso. Mas eu vejo a dificuldade deste povo. Ficou tanto, pastor, fiquei tanto tempo fora daqui, saí de rota, que para voltar a encaixar é muito difícil. Então, irmãos, agora, Paulo não, olha, o combate que Deus me deu para combater, eu combati. O combate ao qual Deus me desafiou para fazer para Ele, eu fiz. Eu estou saindo de cena, Timóteo, e venha correndo, porque eu vou dar os últimos conselhos a você. Ele sabia que Nero ia executá-lo. Você já pensou a gente viver à sombra da morte? Assim, sabendo que vai morrer mesmo? No corredor da morte. Aqueles camaradas que estão lá no corredor da morte, já pensou? Sem esperança, sem Deus, sabendo que vão para o inferno, sem arrependimento? Mas nós não, a coisa é séria. O que vocês fariam, Vilaça, se você soubesse que é amor? O que eu faria se eu soubesse que, se Deus chegasse a dizer, Vilaça, você vai morrer dentro de 2 meses? O que vocês pensam que eu faria? Não esperaria. Então o Senhor me permite pregar até o último dia. Aí, quando chegar o último, é hoje. Aí, aqui estou. E não vou convidar ninguém para minha morte, não, tá? Vou morrer lá. Mas é interessante, o Billy Graham, no Segredo da Felicidade, que é o livro dele, você já leu? Quem já leu o Segredo da Felicidade de Billy Graham? Ele tem Paz com Deus, o Segredo da Felicidade. E tem outros. Mas o Segredo da Felicidade, eu li todos esses livros. Então foi no Segredo da Felicidade que tinha uma mulher lá muito crente, fervorosa, era professora, uma evangelista tremenda. Todos os alunos dela, ela evangelizava, a todos. Aí, um aluno dela, um dos alunos, formou em medicina e ele era cancerologista.
E aconselharam que ela teria que procurar aquele que ele era o melhor médico da cidade, lá nos Estados Unidos. Aí ela foi procurá-lo. O que ele descobre nela? Um desses tipos de câncer que mata logo. Quando ele se manifesta é para fechar. Aí ela foi uma vez, duas vezes, ela notava quando ela chegava lá, ele era um aluno muito querido dela, que havia se convertido com ela. Na terceira visita dela, ela disse: vem cá, por que você não está dizendo a verdade para mim? Qual o meu problema? Então, qual o meu problema? Quanto tempo eu tenho de vida? Eram as grandes férias nos Estados Unidos. Ele disse: apressa, fala comigo. Rapaz, eu sei em quem tenho crido, por isso pode falar. Ele disse: na verdade a senhora está com o pior tipo de câncer que eu conheço. E a senhora morrerá, no máximo, dentro de 3 meses. Você ainda me faz perder 3 dias desses 3 meses? Aí ele disse: meu filho, eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certa que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro e que a coroa da vida já está me reservada. Eu não tenho problema com a morte, não. Eu só quero que você não fale para ninguém. E ela, Luísa, pegou, fez uma coisa. Ela escreveu para todos os alunos dela, que eram muitos, uma carta. E mandou uma circular para eles. E na circular ela dizia assim: olha, foi um prazer estar com vocês até agora, mas quando vocês voltarem das férias, provavelmente eu já não estarei aqui. Porque eu descobri que estou com câncer terminal e que dentro de, no máximo, 3 meses eu morrerei. Mas posso morrer muito antes. Mas que Deus te abençoe. Pensem em tudo que eu disse a vocês sobre Jesus Cristo. E aceitem-no. Oh, glória. E morreu. Nas férias, tranquila, recebeu a morte. Devia ser assim, né, Isaías? Ai, vai ao médico, médico, você está com câncer terminal. Ah, agora eu vou morrer. Aí, vou morrer? Não precisa ficar preocupada com nada, Ednésia. Deus vai cuidar dos seus filhos. Outra mulher vai cuidar do seu marido. não tem. Ela vai ficar só sem ficar nada. Quem é viúvo, hein, Laura? De verdade, quem é viúvo? É quem morre. Né? Mas algumas são teimosas, não se casam mais. Dona Edith, por exemplo, não quer casar, né, Dona Edith? Quer casar, Lourdes? E Dona Érica, quer casar? Também. Decepcionada com o casamento? Não, fidelidade. E se a Neuza morrer? Eu digo: segura que eu vou casar outra vez. Não. Diz que gato escaldado na quente, gato escaldado na fria. Não, na quente não cai na fria. Não é por isso, não. Fica sem jeito, né? Fica muito sem jeito. Então, a dona Juraci ficou viúva muito nova e ela nunca casou. Né? Mas então, querido, para lá. Como é que está funcionando a nossa fé? Eu fico apavorado face à morte? Não vou ficar. Você tem que se preparar para isso. Não é como aquela seita acho que era uma seita na Itália de padres, que a saudação deles de manhã era o seguinte: eles passavam pelo olho e diziam: lembra-te, irmão, que vais morrer. Essa era a saudação: lembra-te que vais morrer. E diz que todos eles lá na Irmandade havia uma propriedade e cada um deles tinha um túmulo, e que todo dia um ia lá e dava uma pasada no túmulo, tirava um pouco de terra. Também vou viver assim, não. Se eu souber que eu vou viver dentro de 3 meses, ou morrer dentro de 3 meses, vou viver normalmente, sem desespero.
não é? Vou ensaiar a morte. Vou ensaiar? Não, também não. Mas então, Paulo diz, olha, eu combati o combate. Eu morro sem dever nada a ninguém, porque eu cumpri o meu ministério. Por isso, Laércio, que é importante que a gente descubra o ministério da gente e o cumpra, irmão Abner, com fidelidade. É isso que eu vou fazer. Para você não dar, mas eu devia ter feito acontecer. Não, não, não. Compra. Isaías, qual o seu ministério? Laura, cada um de nós. Gente, tem muita gente que já pendurou a chuteira espiritual. Para com isso, continua a jogar no time para valer, forte. Eu vou morrer, Timóteo. Então eu queria conversar com você. Traga a minha capa, porque eu estou aqui nesta prisão fria. E de lá ele só foi tirado para a morte. A segunda prisão de Paulo, ele sofreu muito, porque ele ficou isolado. Alguns os abandonaram. Na carta vocês vão ler depois, em casa. Quantos leram 2 Timóteo aí? Levante a mão. Vocês leram que alguns o abandonaram. Mas ele tem alguns que ficaram firmes com ele. Agora, irmãos, há uma coisa nesta carta. Ele quer que Timóteo saiba de algumas verdades. Mas há coisas aqui que eu quero dar um lembrete a vocês. Vamos para o capítulo 1, verso 6 e o 7. Vamos ler esses dois versos aí, que eu quero comentar com vocês. Quem vai ler, por favor? Você que trouxe. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus. Capítulo 1, verso 1 de 2 Timóteo. Versos 6 e 7. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Muito bem. Primeira coisa que ele quer que Timóteo faça, ele diz: por esta razão, pois te admoesto. Irmãos, vida cristã tem que ser uma vida centrada. Se o irmão está fora da linha, o que a gente tem que fazer com ele? Admoestá-lo. Paulo admoesto. Ele diz: eu te admoesto, Timóteo. Que faça o quê? Que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo ministrou a Timóteo e Timóteo sabia o dom dele. Paulo quer que Timóteo trabalhe no seu dom. Gente, nós temos que trabalhar naquele dom que Deus nos dá. Temos que exercê-lo. Se você tem dom de liderança, exerça o seu dom. Deus vai lhe dar liderado. Se você tem dom de curar, exerça o seu dom. Se você tem dom de exortar, use o seu dom em exortar. Mas como é que você reaviva um dom, Maurício? Ednésia, como é que a gente reaviva um dom que a gente tem? O que a gente tem que fazer? Pô-lo em prática. Se você recebeu o dom de curar, pratique o seu dom. Procure os enfermos, ore pelos enfermos, ministre aos enfermos. Tenha sempre um vidrinho de óleo para ungir o enfermo, irmã Edith. Quanta gente poderia abençoar, mas a gente fica com medo, aí mata o dom. O medo tem poder de... E vou dizer, Paulo diz isso aqui no contexto. Como é que a gente descobre o dom da gente? Em ação. Se você pensa que tem dom de curar, acha que tem, o que você tem que fazer? Quando for gente lá na frente para ser curada, vai lá na frente e ore. Saia, Lourdes, vai lá, perca a vergonha.
Fica sem vergonha. Viva sem vergonha. Vergonha tem impedido que nós cresçamos na nossa fé, gente. Ficamos murchinhos lá. Ah, você tem dom de cantar, mas eu... Não, para lá. Aí fica o Clemildo toda a vida na igreja, mas não põe em ação o dom dele. Vai lá, pastor, eu vou visitar com o senhor. Eu acho que o meu dom é visitar. Vamos visitar. Ah, você tem dom de cantar? Cante. Cante para a glória de Deus. E você? Não fique sentada. Não, a igreja é diferente. Não tem igreja diferente, não. Vai lá, pastor, eu quero cantar. Aleluia, vem cantar. É o dom que Deus lhe deu. Ah, pastor, tem dom de evangelizar. Ah, estou aqui, desculpe, eu vim para cá, deixei para lá. Ah, pastor, eu tenho dom de evangelizar. Você tem evangelizado? Como é que você pode evangelizar? Distribuindo literatura, visitando a sua vizinha. Uma mulher chegou para o pastor e disse: ah, pastor, eu estou muito triste. Era uma crente nova ainda. Mas por que você está assim? Porque eu não tenho dom nenhum. Você não tem dom nenhum, não? Não. O que você gosta de fazer? O que você queria fazer? Eu queria ganhar almas, mas não tenho dom para evangelizar. Ela disse: o que você gosta de fazer? Ela disse: pastor, eu gosto de ajudar as minhas vizinhas. Então, a partir de hoje você vai visitar as suas vizinhas com propósito. Você vai ficar de olho nas suas vizinhas. Aí, de repente, você vê que uma vizinha precisa de ir ao médico e não tem quem fique com os filhos dela, você vai ficar com os filhos dela. Pastor, E ela ficou de olho nas vizinhas. Uma vizinha estava muito apertada com o aniversário do filho, fazendo um aniversário para o filho, e ela estava precisando de alguém para ajudar lá na casa, na cozinha, arrumando casa. E ela descobriu, irmão. Ela disse: olha, eu ajudo você. Aí o que ela fez? Marcaram o dia, ela foi para lá, trabalhou o dia inteiro, do dia do aniversário da criança, ajudou. Olha, ela era boa para enfeitar as coisas, ela ajudou a mulher. Ela disse: puxa, você é uma vizinha extraordinária, eu não sabia disso. Ela disse: não, mas eu estou aqui para servir mesmo. A outra vizinha precisava de ir ao médico, mas não tinha quem ficasse com os filhos. Ela disse: traga os seus filhos para minha casa. E eu vou olhar os seus filhos. Trouxe os 3 filhos, 3 meninos, aquele menino bonzinho de americano, né? Que põe fogo na casa à toa. Ela tratou dos 3 meninos. Aí quando a mulher voltou à noite, ela perguntou que ela foi levar os meninos. Os meninos estavam, Ednésia, banhadas, vestidinhos, alimentados. Aí ela perguntou: como foi o dia de vocês? Os meninos disseram: mãe, aquela vizinha é legal. Mãe, e sabe o que acontece? Na hora da comida ela ora com a gente, com os filhos, com a gente, nós oramos com ela. Mãe, mas foi uma coisa muito boa ficar na casa dela. E ela foi. Aí houve a próxima conferência. E agora, pastor? Convida as vizinhas. E ela foi de casa em casa das vizinhas, que ela convidou. Ela não tinha, disse que não sabia falar do evangelho. Ela convidou todas as vizinhas dela. E o bom é que foram todas. E ela lá na conferência, pastor, o pregador fazendo apelo e as vizinhas dela ali na frente. E ela vinha: pastor, minha vizinha. Aí o pastor perguntou a todas elas: por que vocês estão aceitando a Cristo? Ela disse: é por causa desta mulher, a vida dela. Ela nos ajudou, ela foi amiga, tomou conta dos nossos filhos, nos ajudou a arrumar a casa, as nossas casas, e esteve presente nas nossas necessidades. Tem muitos meses que ela está fazendo isso.
Quem evangelizou? Instrumento de Deus. Né? Quem foi o instrumento para aquelas mulheres serem ganhas para Cristo? Aquela mulher. Então não pense que você não tem dom, não tem. Use o que você tem, mas use no sentido de ganhar os outros. Precisamos de fazer isso. Isso é muito importante nas nossas vidas. Está vendo? Então, mas o dom precisa de ser avivado. Mas agora ele vai dizer uma coisa. Verso 7. Ele diz o quê? O que está escrito aí nesse verso? Quero que todos leiam em voz alta. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Cada um tem uma versão, né? Ó, a minha versão diz, porque Deus não nos deu, nos tem dado o espírito de... Aqui a palavra grega é deilia. Deilia. Olha, essa palavra significa medo, covardia, temor. Pode ser traduzida. Deus não nos deu o quê? Espírito de covardia. Outra tradução tem espírito de medo. Outra tradução tem espírito de temor. Então, gente, ó, medo, covardia, temor é o quê? São sinônimos. Mas como é que Paulo chama essas coisas? Como é que ele chama? Porque Deus não nos tem dado como é que ele chama? Espírito. Ó, medo é um espírito, covardia é espírito e temor espírito. Mas não é isto que Deus nos deu. Vera, o problema do nosso século é medo. E os psicólogos inventaram até uma síndrome de pânico, que é de medo. O que você tem síndrome de pânico? Síndrome de medo, síndrome de temor, as pessoas ficam apavoradas. Já tratei de homens com síndrome de medo, de pânico e de temor. Tinha um homem que me procurou a mandar de alguém porque ele não estava indo à rua mais porque estava cheio de medo. Parecia que todo mundo ia matá-lo. E ele andava fugindo. Ele ficava em casa, desesperado. Trabalhar para ele era uma dificuldade tremenda. Estava a risco de perder o seu emprego porque medo. Recentemente alguém trouxe um homem aqui com medo. Porque ele disse que fizeram pagelança contra ele. E ele estava vendo espíritos malignos. Medo. O homem estava apavorado, a ponto de querer se suicidar. E ele era um empregado público. O chefe dele disse: se você não vier, eu vou te dispensar daqui. E se eu te dispensar, se você não trabalhar direito, eu vou lhe dispensar. E você sabe que você vai perder o empregão, então dá um jeito. E ele veio aqui se aconselhar comigo. Veio aqui umas 3 vezes, Maurício. O outro veio 4. Na 4ª vez ele estava já curado. E esse já alcançou vitória na vida dele e não voltou mais porque estava com medo de Jesus. Então o que adiantou? Mas aquele medo apavorante da pagelança acabou. Medo tem matado. Quem tem medo de ser envergonhado não fala do evangelho para o outro. Medo de viver a vida cristã total e de ser rejeitado pelos outros. Para lá. Por que você vai ter medo? Chofer de praça pode ter medo? Não. Tenha coragem. Identifique-se. E as pessoas vão gostar de ser conduzido por um homem de fé com segurança. Porque esse aqui, Moab, anda 40.
Não tem perigo de acidente com isso aqui. Olha, 60 para ele é uma velocidade terrível, não é? É verdade, porque ele não quer que o passageiro pense que ele é um corredor. Eu custei a dirigir com ele, porque ele estava me seguindo, ele ia a 60 e eu, às vezes, quando eu vi, eu já estava, não assim não, a 80. Mas ele, por causa do cuidado com o passageiro, ele já tem a velocidade na cuca, estou correndo a 60, e não sai daquilo. Agora, mais medo de dar testemunho, de ser o professor Hélio de Jesus. Não pode, Hélio. Os seus alunos vão gostar de um professor bom e crente. O mundo exige isso de nós, irmãos. Não tenha medo, não. Você, mocinha solteira, não vai ficar solteirona porque é crente, não. Certo? Isso ajuda o casamento. Agora, mas uma coisa importante hoje. Agora eu quero chamar vocês para outro capítulo. Porque é uma visão panorâmica, não é? Vamos lá ver. Capítulo 3 agora. Para a gente fazer a conclusão. Vamos ler aqui, capítulo 3, de 1 a 9. Cada um vai ler um versículo agora, preste atenção lá. Vamos lá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Verso 2, outro irmão vai ler. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos prudentes e que amigos de Deus. 5. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder, afasta também desses. 6. Estes encontros que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. 7. Oito. De modo que Jane e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. 9. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimentos, propósitos, fé, longanimidade, amor, perversão. Muito bem. Agora, vamos ver aqui. Irmãos, Paulo diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão o quê? E esses tempos difíceis virão por quê? Por causa da malignidade no coração dos homens. Irmãos, ele cita 20 características negativas que os homens terão nos últimos dias. Vamos ver? Pois os homens serão, primeiro, egoístas. O que você está vendo no nosso mundo hoje? Egoísmo. Há um egoísmo que reina soberano no coração dos homens. Eles serão mais o quê?
O que é uma pessoa avarenta? Uma pessoa avara. Ama mais o dinheiro do que o outro. Agarrada ao dinheiro. O dinheiro para ela é Deus. E vocês sabem que o dinheiro é o único que concorre com Deus de fato. Nenhum outro é chamado de Deus. Deus desse século. Diz que Satanás é o Deus do século, que o dinheiro é o quê? Mamon. A riqueza é também considerada Deus. Concorre com Deus, gente. O avaro, ele ama o dinheiro, ele morre pelo dinheiro. Agora, ele diz lá, serão avarentos, jactanciosos. O que é uma pessoa jactanciosa? Hein? Uma pessoa que se jactar. Ela é o quê? Gabola. Ela se gaba de grandes coisas, né? Agora, e arrogante? Vocês conhecem alguém arrogante? Quem conhece alguém arrogante aí? Hein? O arrogante, eu sou eu, olha para mim, né? Arrogante, dono da verdade, blasfemador. O que é um blasfemador? É aquele que fala contra Deus, ele blasfema. E desobediente aos pais. Irmãos, por favor, não deixe o seu filho crescer em desobediência, não. Porque se ele crescer na desobediência, ele vai virar um gigante desobediente. E aí ele vai ter que apanhar muito e até às vezes ser morto por causa da sua desobediência. E aí nós vemos um Brasil do jeito que é. O brasileiro não obedece princípios legais, porque crescemos assim. Por exemplo, eu estava dirigindo o carro, o Davi era pequeno e ele estava do meu lado. Aí ele ficava agarrado no banco olhando os sinais. E aí o sinal fechou. Aí o Davi, vai pai, porque ele fechou agora. Eu digo, não, fechou e eu tenho que parar. Mas vai, eu digo, não vou, porque entram lá. Esse sinal, meu filho, é o seguinte, esse sinal fecha quando o de lá abre. Os dois fecha e abrem no mesmo instante. O de lá abriu no instante que esse fechou. Se eu entro e o outro entra também, ele vai me bater. E se ele me bater, eu não tenho razão. Ah, mas o guarda não está aí. Eu digo, mas Davi, a gente não obedece à lei porque o guarda está aí, não. Ele custou a entender isso. Vai, pai, vai que dá. Aí eu entrava numa pista de 60. Ele dizia assim, pai, você está andando muito devagar. Eu digo, mas Davi é 60. Mas pai, o guarda não está vendo. Então, o brasileiro, se tem guarda, eu paro. Se não tem, eu não paro, não. Passo por cima dos outros. E é o que está vendo. Temos um trânsito desenfreado por isso. Está vendo como é que a coisa acontece? Aí, olha, desobedientes à lei. Se nós criamos filhos desobedientes, ele não vai obedecer às leis de jeito nenhum. Brasileiro não gosta de lei. Olha, irmãos, eu estava andando em Copacabana e iam uns americanos, bem na minha frente eu estava reparando. Aí entrou um daqueles cariocas metido a bestas,
dirigindo, porque dirige abestadamente, em cima da calçada e buzinando, e os americanos. Pois o irmão Abner, ele buzinou, os americanos não saíram da rua. Ele saltou, foi tomar satisfação e disse: não, você está ilegal e nós não vamos sair. O guarda veio, multou o cara e mandou ele sair da pista. Os americanos, eles não abrem mão da lei. Não adianta, gente. É uma coisa. Eu estava nos Estados Unidos, andando com o pastor Hall, com quem eu estava hospedado, e ele ia dirigindo. Chegou numa determinada rua, tinha uma pista lá longe e tinha outra aqui. Ele disse: pastor Vilar, se você estivesse no Brasil, o que você faria? Ele disse: aquela fila lá não vai para o mesmo lugar que não, eu ia para ela. Ele disse: agora preste atenção. Ele ficou na fila grande. Maria Luísa, quando nós passamos, o carro que, eu fiquei reparando, o último carro daquela fila pequena passou depois de nós. Ele diz: Vilaça, é porque aqui temos que obedecer uma lei. E aquele carro não pode entrar enquanto não acabar esta fila grande. E ele não entra. É 60, dirija 60. Estava lá um amigo brasileiro, ele estava nos Estados Unidos dirigindo. Uma pista enorme. A velocidade era 60 lá atrás, muito atrás que ele deixou. E ele vem, mas ele já vai 80. De repente ele vem um carro da polícia e pega assim e joga ele para fora da pista no acostamento. Ele disse: mas o que eu fiz? Você está em alta velocidade, você está correndo a 80 e essa pista é de 60, é de lá até a ponta dela. Então. E quando o sujeito jogou fora, ele já veio com um fuzil em cima, com a arma em cima dele. Meu papai, eu sou brasileiro, estou vendo. Multou, mas, senhor guarda, não tinha aviso. Você viu o aviso, lá uma placa muito grande, você não está cego. Porque se for cego, eu vou tirar você, agora eu vou prender você. Não estou cego não, eu vi lá. Pois é, e por que você correu? Toma aqui a multa, e você, daqui a tantos minutos, você vai na velocidade, tem um lugar lá que você pode fazer queixa contra mim. Não vou fazer queixa não, eu pago a multa. Então passa lá e paga. E ande a 60. Aqui tem lei. No Brasil é assim? Aqui é o seguinte, como é que a gente faz, hein, Will? A gente vai, é 60, mas não tem guarda? Andar 120. Né? 100. Por isso que há tanto acidente, gente. E aqui em Brasília os acidentes não são de um carro contra outro, não. O carro na mesma pista bate no outro, por causa dessas loucuras. Então os motoqueiros, meu Jesus. Agora, mas gente, vocês vão ver aqui todo tipo de malignidade. Desobediente aos pais, eles serão atrevidos. O que você tem? Enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de bem, tendo forma de piedade. Agora vem lá, olha: ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Gente, olha, Brasília está uma cidade com homens implacáveis. Morei na QSA há 23 anos, nunca fui assaltado. Cláudia foi assaltada na mesma casa que eu morei. Tomaram o carro dela. Essa semana passada, na QSA, houve 3 assaltos. O pai de um menino, que é meu amigo, e de uma menina que é cantora, lá da igreja do FAD, ele mora na 18, na QSA 18. Quando ele entrou semana passada em casa à tarde, ele veio do trabalho e entrou, 3 ladrões entraram com ele.
uma moça e 2 rapazes, meteram a arma nele. Ele lutou contra os 3. Mas ele expulsou os 3. Bateu neles, tomou a arma, matou. Loucura, inconsequência. O outro fez isso, os ladrões voltaram, ele expulsou, os ladrões voltaram e o mataram. Gente, está na hora. A mulher foi comprar o quê? Hein? Ovo de Páscoa, morreu por um ovo de Páscoa, foi comprar e os ladrões mataram a mulher. Olha, irmão, abre a coisa, meus irmãos, a coisa em Brasília está tão séria. E eu vou na próxima reunião dos pastores fazer uma proposta para a gente ir ao governador e ao secretário de segurança. Gente, nós não temos segurança, nós não vemos polícia na rua em Brasília. Cadê os soldados da polícia militar? Só tem pardal. Nós não vemos policial. Pardal tem demais porque rende para o governo. Mas guarda, você não acha um. Me mostra um soldado na rua, não tem um. Eles fazem essas guaritas, eles se socam lá dentro e não saem de lá não. Você é assaltada, você é morto, você é desrespeitado, porque nós não temos policiamento. Vai lá em Londres para você ver uma coisa. Londres você não dá um passo sem tropeçar num policial na rua. E são terríveis. Aqui nós não temos policiamento, nós estamos entregues aos insetos dos ladrões. Gente atrevida, implacáveis, matando as pessoas à toa. Irmão, nós temos que gritar contra isso. Ministério, os pastores, nós temos que apertar o governador, nós temos que apertar o secretário de segurança. Nós queremos segurança nessa cidade. Padres, todo mundo. Vamos ver se agora com o Francisquinho, o Chiquinho, é Francisco, né? É, o Francisquinho, se a gente tem um reforço do Francisco. Ele está optando pelos pobres, né? Então vamos optar com ele. Vamos ter segurança nas nossas. Não está. Você fica segura com a sua filha indo para a escola? Você fica com seu filho? Não. Por quê? Porque aí tem violentadores, tem pedófilos, tem tudo. Gente, não temos... O salmista no Salmo 55 diz: não há paz na cidade, não há paz entre os muros. Olha, há uma insegurança total, o roubo corre, o assalto corre, a violência corre. Eles anunciam paz quando não tem paz. Paz. Não tem paz, ninguém tem paz, gente. Nós estamos presos nas nossas casas. E o ladrão lá na rua fazendo o que quer. E a gente não pode ir que ele chega e toma. Né? Meu amigo estava andando no Rio de Janeiro, o ladrão veio e pôs a mão no ombro dele e disse assim: olha, não se assuste não, mas isso é um assalto. Nós tivemos uma vizinha aqui no prédio, ela subiu na garagem superior. Quando ela subiu, o cara subiu na lateral do carro dela e rendeu ela na garagem. Entrou no elevador abraçado com ela, com a arma. Todo mundo entrou no elevador, ninguém viu, o porteiro não viu, ninguém viu, porque estava com a arma embaixo do paletó. Pois é. E são ladrões bem vestidinhos, a mocinha bem vestidinha. Ah. Não abra o vidro do seu carro, carro trancado. A coisa está séria, gente. O marido da menina, da Lisiane, parou aqui na frente, o ladrão veio, tomou o carro dele, levou todo o dinheiro dele, dinheiro para ele pagar o aluguel de 2 meses atrasado, coitado. O ladrão é o sujeito mais miserável do mundo. Ele rouba de quem tem necessidade. Então, gente, o que nós... Aí, irmão Abre, vem. Pergunta, que tempo nós estamos vivendo? Custoso. E o que isso nos revela? Que estamos nos últimos dias. Portanto, querido, toda essa epístola é para nos preparar para os últimos dias.
Não há segurança. Os homens estão atrevidos, homens e mulheres, né? As mulheres estão assaltando tanto quanto os homens. As mulheres estão tomando tudo dos homens. Roubam. E então agora, esta é uma epístola para nós nos nossos dias. E agora, irmãos, então Paulo diz, olha, cuidado, Timóteo, porque isso revela que nós estamos caminhando nos últimos dias. Mas não tinha vergonha, Timóteo, nem de mim, nem de Jesus, nem do Evangelho. Pregue, fale a tempo e fora de tempo. E agora Paulo declara que nós devemos nos centrar nas Escrituras. Por quê? Verso 16 do capítulo 3 e 17, diz assim, vamos lá, peguem os versos 16 e 17 do capítulo 3. Pegaram? O que Paulo diz aí? Toda a Escritura. Vamos fazer o seguinte, abriram todos? Vamos ler agora. Verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Agora, toda a Escritura é o quê? Toda a Escritura é daqui até aqui, isso é inspirado, certo? Toda a Escritura. Ela é inspirada para quê? Ela é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino. Portanto, a Escritura é fonte de aprendizado. Agora, para o ensino, a Escritura também serve para nos repreender naquilo que está fora do plano de Deus. E ele diz, e útil para correção. Irmão, se nós estamos sem correção na nossa vida, se seu filho está sem correção, é porque você não está usando a palavra. Se você está sem correção, é porque você não está usando a palavra, porque ela é instrumento de correção e também educação. 4 coisas: ensino, repreensão, correção, educação e justiça. Se você é mal educado, é porque não está lendo as Escrituras, não está estudando. Se a sua filha Vera está crescendo mal educada, é porque você não tem aplicado a Escritura ao ensino dela, na educação dela. E cuidado, hein, Ednésia? Seus filhos têm que ser educadinhos, sabe, Ednésia? Hein? Você está educadinho, meu filho? Educação em que áreas, hein, Rai? Todas as áreas, na vida sexual, na vida sentimental, na vida psicológica, na vida física, para comer, para se servir. Eu tenho horror de gente mal educada para servir. Gente, a minha mãe me educou. Preciosa educação. Luísa, eram 9 meninos lá em casa, uma pobreza danada. Mas se fizesse um frango, nenhum era partido naquelas partes. Coxinha, tudo cozido separado, frito separado. E só podia tirar um pedaço. E era proibido comer o peito da galinha. Porque o peito era de quem? Do Pai, o Todo-Poderoso. O Pai comia peito. Lá em casa ninguém comia peito.
mas só podia tirar um pedaço de galinha. E eu fui criado assim, irmão Abner. Ovo só podia comer um. E a minha mãe dizia: ó, o seu irmão ainda não comeu, o seu pai vai chegar. A comida era colocada na conta, Rai, porque todo mundo tinha que comer. E era tão na conta que se chegasse gente de fora, podia comer. Tudo separadinho. Aí o menino mais sabido comia o quadril, mas só podia tirar um. Ninguém ousava tirar 2 pedaços de galinha na minha casa, nem 2 pedaços de bife, era um para cada um. Fui educado assim, Lourdes. A minha mãe ia no aniversário, nós ficávamos numa fila, ninguém chegava na mesa, ela que ia lá, tirava e dava para cada filho, dona Edith, quantia certa. Um dia eu levei uma surra porque eu pedi mais um pedaço à mulher. Quando cheguei em casa eu apanhei. Não podia não. É ver com os olhos e lamber com a testa. Era esse dia. Fui educado assim. Aprendi assim. Aí um dia eu levei uma surra. Por quê? Porque a minha mãe serviu, pôs a quantia certa. Eu digo: a senhora é uma miserável, não quer me dar mais. Xinguei a minha mãe. Ah, você quer mais? Quero. Ela pôs. Eu comi, chegou assim, deu umas... Ah, não quero mais não. Não, agora você vai comer. Coma tudo. E vara na mão e eu comendo. Já vazava comida pelo ouvido. Ela tem que comer, nunca mais. Minha mãe nos educou, não metia um umbigo na mesa da festa e ficava lá comendo. Nada disso, era contadinho. Pão, lembra do pão sovado? Tem 2 bandas, né? Aí o padeiro faz, ficam lá em casa, meu pai, minha mãe e 9 filhos, todo mundo comia. Comprava 2 pães sovados, porque não tinha dinheiro para mais, todo mundo comia do pão. Uma rodeirinha. Eu sonhava com ser padeiro, com ter padaria para comer, mas só podia... Apanhei muito em Moab, porque tomava o pão dos pequenos e apanhava. Era uma coisa. Mas aí fui lá. Saí para o mundo. Nunca envergonhei meus pais e nunca fui envergonhado, porque sempre respeitei. De forma que eu odeio quem vai lá na panela e tira 5, 6 pedaços de frango, principalmente num jantar em algum lugar. Vai lá, tira um, coma. Se precisar, volte e coma outro. Muitas vezes tira aquele monte aí, fica lá no prato. Gente, eu deixei de servir para não passar raiva. Porque tinha uma fila grande, a comida era para todo mundo, mas eu sabia que não, então eu contava. Não, quero mais um pedaço. Não vou dar, pode passar. E quantas vezes, Maria Luísa, o irmão não comia e o outro jogava um pedaço inteiro, coxa de peru inteira fora. É que come com os olhos. Põe comida no prato para satisfazer os olhos. Não, ponha pouca, coma. Se precisar, volte lá, porque todos vão comer. Que vergonha, a gente convida e o convidado não tem o que comer depois, dona Ara, porque os crentes chegaram na frente e comeram tudo. E aí, sabe o que os bufês de Brasília fazem? Se você chegar lá para alugar um buffet e disser que é para crente, eles cobram 30% a mais, porque crente não adultera, não fuma, não dança, não rouba, mas come. Tem que chegar e falar que é morre, né?
Aleluia! Mas a palavra é para nos educar. Aprenderam alguma coisa? Amém? Agora eu só vou tirar um pedaço de galinha. Eu como asa. Eu só como 2 pedaços que eu como. 3. Asa, pescoço e coxinha. Não como mais nada. E quantas eu ponho no prato? Coxinha eu ponho 2, porque são 2 só que eu como. Não como mais. Asa, eu como uma para depois comer a outra. Se eu tiver vontade, eu como só uma. Então, irmãos, crente tem que ser educado, gente. Olha, eu fui lá no Amazonas, num encontro. Gente, os donos do restaurante disseram: nós nunca vimos uma coisa terrível como essa. Esse povo é voraz demais. Eles vão lá, eles põem 3, 4 bifes no prato. Nós estamos apavorados. Eu tratei um preço com o pastor Renê, mas vou dobrar o preço. Porque Luísa comiam tudo, não deixava para ninguém. Quem ia na frente, irmão Abner, limpava. Os últimos não comiam. E a mulher disse: e eu estou envergonhado porque nosso restaurante é tido como um bom restaurante. Mas esse povo come demais. Ó, cada prato. E repetia. Alguém tem uma pergunta? Pode cantar, meninos.